Minha gente, estamos no quarto domingo da Páscoa, o domingo do Bom Pastor. O Bom Pastor, nós bem sabemos, é o próprio Cristo, que apacenta as ovelhas que somos nós, a sua igreja. A figura do pastor é uma figura talvez estranha a nós, porque não temos esta profissão no rol daquelas profissões comuns do nosso país, né? Ninguém vê por aí um pastor de ovelhas, né? Como vemos operários e tudo mais. Mas no tempo de Jesus era uma profissão, mas não era uma profissão assim das mais bem vistas, o pastor, né? Por quê? Porque como tudo na vida, existiam aqueles que, embora desempenhassem a função, não faziam bem feito. Eles então não eram pastores, eram mercenários, né? Eram mercenários. E Jesus vem dizer que ele é o bom pastor. Não é um pastor comum, não é um mercenário, mas é um bom pastor. Algo bastante curioso das ovelhas é que elas identificam a voz do seu pastor. E não era raro que para passar as noites frias da região deserta, se juntasse ovelhas de diversos redis, né, de diversos rebanhos. E pela manhã, então, o pastor chamava e as ovelhas seguiam o seu pastor. Não havia confusão, não havia confusão. Por quê? Porque elas conheciam o seu pastor, né? E o pastor protegia a ovelha. Isso é muito bonito, isso é muito interessante. Mais interessante ainda é percebermos que Jesus gosta desta identificação. E o evangelho de hoje ele diz, né? As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Minha gente, quando nós estamos precisando de alguma ajuda, ou chegamos de surpresa na nossa casa, ou na casa de quem já temos alguma intimidade, quando ela nos pergunta assim, quem está aí? Você não vai dizer, eu sou fulano de tal, RG, CPF, não. Você vai dizer, sou eu. Basta o sou eu, porque identificou a voz, né? Ah, é fulano, nem viu ainda, mas sou eu, já identificou, já sabe quem é, né? Dificilmente a gente não identifica a voz daqueles que amamos, né? Por quê? Porque há intimidade. Precisamos então entender que o que Jesus espera de nós é esta intimidade. O que Ele quer de nós é este convívio. E não dá para criar intimidade de longe. Não dá para criar intimidade indo lá uma vez por ano. Não, não. O convite, a proposta de Jesus é para com Ele estarmos unidos, né? Unidos. Essas crianças que hoje iniciam a catequese não podem ter a catequese, ou a Santa Missa, ou a vida de oração, como uma espécie de obrigação que a gente faz lá de vez em quando não tem mais jeito, né? Não. Precisamos entender que é nesta caminhada, que é nesta intimidade, que nós vamos sabendo quem Jesus é. Por isso o padre dizia que não vamos receber no final um diploma, mas vamos ser iniciados à vida cristã. Vamos fazer aquela caminhada bonita que iniciou lá no batismo e vai terminar no dia em que nos encontrarmos com Deus face a face. E toda a nossa vida vai sendo então permeada pelas bonitas celebrações que ao longo da vida vamos fazendo. Esta é a primeira, a apresentação, a entrega da Sagrada Escritura, que também não pode ser um objeto decorativo nas nossas casas, né? Quem é um pouquinho mais velho se lembra que antes era muito comum que os recém-casados ganhassem uma Bíblia grande, ilustrada, e se abria então no Salmo 90 para expulsar o capeta da casa, né? Mas só a Bíblia aberta não expulsa capeta não, tem que ler também, né? Não adianta nada ela ficar aberta lá e a gente não lê a Sagrada Escritura, né? Então, se tinha isso
e vai se perdendo. Hoje os pais se lembram de dar celular, se lembram de dar aquilo que está na moda, mas não dão Bíblia de presente para os filhos, né? Ou então, quando tem uma, tem que dividir para todo mundo. Esquecemos de dar o que é precioso. Aí depois nos queixamos porque não conhecem Deus, porque não conhecem os valores do Evangelho, porque não seguem o caminho da retidão. Não conhecem, não foram iniciados. A Bíblia não era de fato algo que costumeiramente a família junto, né, se propusera a rezar. Tem crianças que até nunca viram os pais nem pegar uma Bíblia, quanto mais lerem juntos. Nunca rezou junto em família, nunca participou de um momento em família da oração do terço, né? Não se tinha esse costume e depois não vai aprender por osmose, não vai aprender, né, depois de grande. Então a família precisa ser pequena igreja, né? É por isso que nós queremos a participação dos pais, queremos de verdade que vocês conosco participem deste processo de iniciação, porque depois é vocês que vão dar o suporte, é vocês que vão dar todas as condições para que eles possam crescer bons cristãos, bons filhos e filhas de Deus, né? Então, queridos pais, querida comunidade, todos nós somos responsáveis pela vida de fé uns dos outros. Individualmente, cada um cuida da vossa própria fé, mas comunitariamente, enquanto comunidade, fortalecemos-nos uns aos outros. Somos sim aqueles que ajudam uns aos outros a crescer na fé, porque é na comunidade que a gente vivencia a fé, é na comunidade que a gente partilha os dons, é na comunidade que a gente se reúne em torno do altar para comungar da palavra e da Eucaristia, para fortalecidos pelos valores do Evangelho, pela graça de Cristo, pelo próprio Cristo que se dá a nós na Sagrada Eucaristia, possamos ter coragem de ser no mundo testemunhas autênticas de Cristo. E para que possamos, de fato, estarmos prontos para o momento em que o Pai, como diz no Evangelho, nos chamar de volta para si. Que possamos renovar também nós, que já fizemos as etapas iniciais da nossa caminhada de fé, junto com essas crianças, o bom propósito da nossa vida, né? Que possamos, ao ter contato com a Sagrada Escritura, não termos como mais um de tantos livros que talvez temos lá em casa, guardados, empoeirados, largados, né? Mas que tenhamos a Sagrada Escritura como um apoio bonito. Que tenhamos a Sagrada Escritura como aquela fonte bonita onde vamos recorrer para ouvir o Senhor que deseja conosco falar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo!